Saudações cruz-maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas ligadinhos aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste, nos quatro cantos do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos aqui para falar do nosso Vascão. É bem verdade que o nosso time andou decepcionando a gente aí, sobretudo diante a equipe do Corinthians aqui no Rio jogando em casa, mas porém, todavia, entretanto, é bem verdade também que o nosso sentimento não para, né, gente? E o Vasco só depende de si mesmo. Daqui a pouco eu vou falar disso, já peço de antemão para vocês acompanharem o nosso vídeo até o final. Deixei para trazer o vídeo hoje mais tarde um pouquinho para pegar todas as notícias, para deixar vocês aí inteirados, por dentro de todos os assuntos do nosso clube de regatas Vasco da Gama. A gente vai falar do STJD, a gente vai falar da Crefisa, vamos falar da PixBet, vamos falar do Romário, vamos falar também do goleiro Ivan, vamos falar do Bahia, vamos falar do Grêmio, né? Vamos falar aí da SAF do Vasco, Paulo Brax, Lúcio Barbosa, né? A gente vai estar falando também aí do Douglas Luiz, vamos abrir aspas aí pro Douglas Luiz, vamos falar do Nenê, do Abel Braga. Tem muito assunto aqui pra gente estar falando, então já peço para você aí, acompanhe o nosso vídeo até o final. E outra coisa, gente, peço por favorzinho, Álvaro, eu não desisto, eu sou brasileiro, eu sou vascaíno, eu acredito. Tô pedindo para vocês aqui, já tem uns 10, 15 dias, uma ajudinha no Pix para ajudar o nosso canal a evoluir. Infelizmente, não pingou nada, ninguém aí conseguiu doar, né? Acredito que muitos de vocês devam aí está com desejo no coração, porém, todavia, entretanto, às vezes não caiu aquele dinheirinho, não conseguiu ajudar o Álvaro Silva. Mas tem mais uma chance, a chave Pix segue aqui, Álvaro Silva, né, que sou eu. Minha chave Pix é o seguinte, alvarovascaíno588@gmail.com, Banco BMG. Álvaro Silva, tá pedindo arrecadação para quê? Gente, para eu melhorar foi bom, hein? Para eu melhorar a iluminação do nosso cenário, para eu melhorar, eu quero fazer um banner aqui no fundo, tá? Quero criar a camisa do canal e quero sortear a camisa também. Então por isso eu tô pedindo essa ajuda para vocês aí, sozinho fica muito difícil. Show de bola? Dito isso, vamos começar então a falar do nosso Vascão. Meus amigos e minhas amigas, saiu a notícia no dia de ontem que o STJD tá só aguardando a denúncia da Procuradoria para, no caso, julgar o Vasco da Gama em relação aí ao arremesso de alguns objetos, né? Na última partida de São Januário diante a equipe do Corinthians. Como você já pode acompanhar a foto na tela, seriam esses objetos aí, algumas latinhas vazias, alguns copos vazios, nada de outro mundo, né, gente? Mas o que acontece é o seguinte, que o Vasco pode sim ser denunciado, tá, gente? E ele será enquadrado aí em 2 artigos, tá? Que artigos são esses, Álvaro Silva? Gente, são 2 artigos que é o seguinte, não sei o número exato do artigo, mas eu sei informar vocês que um deles é por arremessar aí objeto no gramado e, no caso, interromper, né, o decorrer do evento, no caso, a partida, e o outro aí seria por confusão, por tumulto, né, por agressão. Porém, todavia, entretanto, nós temos aí várias imagens a nosso favor que corroboram, né, a favor do nosso Vasco, também a favor da nossa torcida, né, e o Vasco pode pegar aí até 10 jogos, né, de suspensão. Só que é o seguinte, gente, uma opinião minha, tá? Acredito eu que o Vasco não deve pegar a punição, embora o STJD já ferrou com a nossa vida nessa temporada, acredito eu que agora acho que eles não vão punir o nosso Vasco. E outra coisa, gente, fiquem tranquilos, caso o Vasco for punido aí, esse julgamento for adiante, o Vasco não será punido aí já para a última rodada, que é Vasco e Bragantino aqui no Rio, tá? Essa situação seria postergada para a temporada do ano que vem para o Vasco cumprir aí essa possível, né, suspensão. E aí, mediante a isso, o Vasco também teria aí que pagar multa. Mas a gente tem que aguardar para ver em que artigo o Vasco será aí acusado pela Procuradoria e qual será, né, no caso, o veredito do STJD. Dito isso, vamos falar de um assunto muito quente, está pipocando desde ontem à noite, é sobre o nosso patrocinador Master, né? Atualmente a nossa patrocinadora Master é a PixBet, uma casa de apostas aqui do nosso país.
Fato é que a PixBet atualmente fornece ao Vasco da Gama anual para ser o patrocinador master aqui na frente da camisa, né, gente? O valor aí de 20 milhões de reais. Com esse valor, o Vasco ocupa atualmente a 5ª posição aí no Brasil, né, de patrocinadores masters, né, dos clubes que mais recebem aí dos seus patrocinadores masters, né? Ou seja, o Palmeiras, que é o clube que mais arrecada com patrocínio na camisa, o patrocinador master do Palmeiras, que é a Crefisa, atualmente paga algo em torno de 85 milhões de reais para o Palmeiras. Isso não é por mês não, tá, gente? Isso é por ano, para estampar a sua logomarca aqui na frente da camisa. Já o Mulambo da Gávea, o Urubu, ele tem um patrocínio com o banco BRB, que paga algo em torno ali de 25 milhões por mês, né? O Vasco da Gama estaria pleiteando junto à própria PixBet para o Vasco começar a receber algo em torno de 30 a 35 milhões de reais. Só que já existem conversas aí de bastidores. Parece que a PixBet não está com tanto interesse assim de botar um dinheiro mais pesado no Vasco. Inclusive, a PixBet estaria disposta, né, gente, a colocar aí um valor muito pesado lá no Mulambo da Gávea, que chegaria ali muito perto com o que a Crefisa põe no Palmeiras, algo em torno de 80 a 85 milhões de reais lá no Flamengo. Com essa situação causou um racha entre o Vasco e a PixBet. O Vasco já procura uma nova patrocinadora master aí para estampar na sua camisa, né? O Pedrinho parece que já tem aí agendado, aí a diretoria do Vasco já tem agendado uma reunião com a presidente do Palmeiras e dona da Crefisa, no caso a dona Leila Pereira, tá, gente? A Leila Pereira então já tem data marcada aí para se encontrar com representantes do Vasco da Gama e então se sentar à mesa. Caso a PixBet resolva patrocinar o Vasco da Gama, gente, vale lembrar, perdão, PixBet não, a Crefisa, vale lembrar que ela teria que pagar a multa rescisória do contrato que o Vasco tem para com a PixBet. Agora sim, né, gente? Então, vamos aguardar, né? Não precisa ser 85 milhões, igual a tia Leila põe no Palmeiras, né? Mas se ela colocar aí seus 40, 45, 50 milhões por ano na nossa camisa, vai ajudar e vai ajudar muito, né, gente? Como vocês já estão vendo aí na tela aí, umas camisas que a galera já andou fazendo umas montagens aí, colocando, né, a Crefisa como a nossa patrocinadora master. Vale lembrar também que o José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa, esposo de Leila Pereira, já declarou também que tem o interesse de adquirir o Neymar Rights do estádio de São Januário após a reforma. Então, ao que tudo indica, né, gente, parece que para a temporada de 2024, a Crefisa deve aí, no caso, entrar aí com tudo, né, nessa possível e provável parceria, né, gente, para com o nosso Vasco da Gama. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham aí nos comentários. Vocês acham que é cortina de fumaça? Esse dinheiro pode entrar mesmo? Vai entrar? Não vai entrar? É muito dinheiro? É pouco dinheiro? Vocês acham certo que a PixBet está fazendo com o Vasco? Está dentro do parâmetro? Não está? Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham em relação a esse assunto aí nos comentários. Agora, meus amigos, é o seguinte, hein? Vamos falar agora, gente, de renovação, né? Vasco da Gama está chegando no fim Corta. Vamos falar agora, gente, de renovação, né? A temporada já está se findando, estamos chegando no final do ano de 2023. Com isso, temos vários atletas que pertencem ao nosso elenco atual que têm seu contrato se findando, terminando, acabando para com o Vasco. Seja esse contrato de empréstimo ou até mesmo contrato aí com vínculo, né, em definitivo. Fato é que o Vasco da Gama até o momento só sinalizou aí que deve renovar aí com apenas 3 jogadores, tá, gente? Que são eles aí o volante Zé Gabriel, tá? Maicon, o zagueirão Maicon e o atacante Rossi. Existem outros jogadores, atletas da base, né? Enfim, esses jogadores aí o Vasco da Gama deve renovar. Tem um outro jogador, que aí no caso dele é compra, tá, gente? Que jogador é esse, Álvaro Silva? Gente, é o goleiro Ivan. O goleiro Ivan Quaresma pertence atualmente aos Gambás, né? O Corinthianzinho lá de São Paulo. Fato é que o Vasco tem aí
a preferência na compra do atleta, uma vez que o atleta está emprestado ao Vasco, o contrato, no caso, vinculado ao Vasco e ao Corinthians, proporciona ao Vasco essa vantagem, né, que é de exercer o direito de compra. Saiu uma notícia aí no dia de hoje, tá, gente, de que a SAF do Vasco da Gama estaria interessada sim em adquirir os direitos em definitivo do goleiro Ivan. Então vamos torcer para que seja verdade, né? Para que a gente comece o ano de 2024 com dois grandes goleiros aí à frente, né? No caso, debaixo, né, da meta aí do nosso Vascão. Meus amigos e minhas amigas, é o seguinte, virando a chavinha, vamos falar um pouquinho agora do Bahia, né, gente? O Bahia pediu no dia de ontem para a CBF alterar a data da sua partida, que outrora estava marcado para outro horário. Eu peço até perdão a vocês que eu falei ontem aqui no meu vídeo que o jogo entre Vasco da Gama e Grêmio, lá em Porto Alegre, seria 4 da tarde, peço perdão. Essa partida está marcada para 18h30, 6h30 da tarde. Com essa situação, o Bahia solicitou a CBF para jogar no mesmo horário dos jogos de Vasco da Gama e também do Santos, ou seja, as três equipes que disputam ali na parte de baixo da zona do rebaixamento. Tá, gente? Há quem diga que isso não é legal, que foi errado, que não sei o que. Sinceramente, eu acho que o Bahia fez certo. Se fosse o nosso Vasco, a gente também ia pedir a mesma coisa para a CBF, para todo mundo jogar no mesmo horário, para não ter mimimi, para não ter história depois, para ninguém ser favorecido, né, gente? Então, dito isso, vamos ficar ligado no domingo, que no domingo aí, às 6h30 da tarde, jogam mesmo horário Vasco da Gama, o Santos e também o Bahia. Vale lembrar que o Bahia enfrenta aí o América Mineiro, né, gente? Que já está rebaixado, mas a gente torce aí para que joguem água no chope do Bahia. Dentro dessa situação, um torcedor, um comediante, um humorista que torce para o Santos, levantou uma bola, uma piada, uma brincadeira de que entregaria a mala branca ali para os jogadores do América Mineiro vencerem a equipe do Bahia, né? Assim ajudando o Santos a se livrar de uma vez por todas, né? Nós, torcedores do Vasco, a galera do Vasco da Gama, viu essa parada na internet, nas redes sociais. A nossa torcida abraçou, aderiu a essa causa. Sabe o que está acontecendo? Chegou até num grupo aqui para mim. A chave Pix do América Mineiro tá voando para tudo quanto é lado aí. E o que mais tem é vascaíno fazendo Pix pro América Mineiro. Não é conversa fiada. Segundo a própria ESPN Brasil, afirmou, um dos jornalistas ali da ESPN Brasil afirmou, teve conversas ali com dirigentes, pessoas ligadas ao América Mineiro, parece que já chegou até um Pix de R$200, isso mesmo. E a diretoria do América Mineiro afirmou a essa pessoa que trabalha na ESPN Brasil de que vários Pix estão chegando no dia de hoje lá no América Mineiro com o DDD 21, ou seja, aqui do Rio de Janeiro. Ou seja, a torcida do Vasco tá fazendo a parte dela, tá entregando aí um Pix branco, uma mala branca aí, né, lá pro América Mineiro jogar aí com sangue no olho diante a equipe do Bahia. Agora, meus amigos e minhas amigas, é o seguinte, virando a chavinha, um assunto que está causando um burburinho, uma polêmica muito grande em relação ao possível, né, rebaixamento do Vasco ou permanência na Série A para 2024. Que assunto é esse, Álvaro Silva? Vou falar para vocês agora. Meus amigos e minhas amigas, existe uma cláusula, segundo o GE, o Globoesporte.com, vou colocar na tela para vocês acompanharem a arte. Existe uma cláusula, tá, gente, no contrato da SAF que permite ao Vasco da Gama associativo demitir, mandar embora Lúcio Barbosa e Paulo Brax, ou seja, o CEO da SAF e o diretor de futebol, caso o Vasco da Gama seja rebaixado para a Série B. Contudo, com essa situação, então, vamos torcer, né, gente, para que o nosso Vasco não caia. Não é que eu queira aí, que eu sou muito fãzaço do Lúcio Barbosa, ou que eu sou fã do Paulo Brax, muito longe de ser fã do Paulo Brax. É porque eu quero que se lasque esses caras, com todo respeito, tá? Eu quero é que o meu Vasco permaneça na Série A, né? Mas caso acontecer isso, esses dois aí podem perder o emprego. O Vasco Associativo tem o direito aí, segundo o GE divulgou essa cláusula que vocês acompanham na tela, teria o direito, né, gente, de demitir ambos, os dois profissionais, melhor dizendo. Peço até perdão a vocês por ter me enrolado. Agora é o seguinte, o nosso cria aqui da base, Douglas Luiz, ele que está atuando lá no Aston Villa da Inglaterra, diga-se de passagem que o Aston Villa está indo bem, são só 12 rodadas, é verdade, mas o Aston Villa já está figurando G4 lá na Premier League, acho que se eu não me engano, acho que 2 ou 3 pontos apenas aí do líder do campeonato, que é o Arsenal, né? Tá de parabéns. Aí é o seguinte, o Douglas Luiz concedeu entrevista
a ESPN, né, gente? E ele falou aí, né, o que ele acha do Vasco, se o Vasco tem chance de cair ou não, se ele tá com medo dessa situação. Enfim, aí para não ficar nas minhas palavras, né, acompanhe você mesmo aí o que o Douglas Luiz falou em relação aí a essa briga do nosso Vasco da Gama para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Tá fácil, acho que eu tô seguindo mais Cruzeiro, Bahia do que o Vasco, cara. Ontem mesmo teve o jogo do Cruzeiro, meteu gol de 50, eu falei, não é possível. Tá emocionante esse final, né? É tudo contra o Vasco, parece que quem cair vai cair com 50 pontos, pô. Porque todo mundo tá com 40 e poucos ali e tá uma loucura. Tá com medo? Se eu tô com medo? De cair? Cara, medo não, né? Porque até então a gente tá ali acima do Bahia ainda, né? Então a gente tá sonhando ali, né? Mas medo não. Acho que o Vasco tá em evolução ali no finalzinho de campeonato. Eu acho que começou a jogar bem, não tá perdendo certos jogos que às vezes é importante, que antigamente estava perdendo, né? Gol no final, bola na trave, nada vai dar certo. Mas agora eu acho que tô um pouquinho mais confiante. Né? Tomara, né, que os nossos atletas estejam com um pensamento igualzinho do Douglas Luiz, que o nosso Vasco permaneça na Série A pra gente vir com tudo no ano que vem aí e brigar, né, aonde a gente merece, que é nas cabeças, que o nosso Vasco é gigante e é pra quem acredita, viu? Ó, na moral, gente, eu vou até abrir um parênteses aqui. O que eu conheço de Vasco, não todos, tá, gente? Mas o que eu conheço de vascaíno fanfarrão, brincalhão, Nutella, vocês vão ficar de bobeira se eu começar a enumerar. Obviamente que eu não vou fazer isso. Mas o que me deixa muito chateado, sabe o que é, gente? Muito vascaíno aí que o Vasco estava já considerado como caído no primeiro turno. Hoje o Vasco tem 42, está fora da zona do rebaixamento, mesmo perdendo dentro de casa na última rodada. O Vasco só depende de si para permanecer na Série A. Fato é que tem muita gente, mas muita gente, que está querendo entregar os pontos ou que está peidando na paçoca. Olha só, vou dar só um recado. Time de futebol é o seguinte, ou você é ou você não é. Não adianta querer ser torcedor Nutella e só torcer quando o time está ganhando, quando ganha 2, 3 seguidas, aí perde uma, ninguém mais presta. Sabe por quê? Se a gente fosse pensar por esse lado, o campeonato são 20 times, todo ano só ganha um. O que os outros 19 times iriam fazer? Então a gente tem que começar a virar a chavinha. Ah, mas a gente já não aguenta mais cair. Eu também não aguento, eu tô maluco já com essa situação, eu perco até o sono. Agora, a coisa tá mudando. A coisa tá mudando, tá melhorando, tá evoluindo. O que a gente tem que fazer é esfregar as mãos, emanar energia positiva pro nosso time dentro de campo no próximo domingo e na próxima quarta-feira pra gente permanecer na Série A. Agora sim, vamos voltar ao que eu tava falando aqui, que eu perdi até o plumo. É o seguinte, galera, Abel Braga, né, tá cheio de mimimi, cheio de historinha, não quer trabalhar no Vasco, tá cheio de historinha, é aquilo, é não sei o que, é cirurgia, não sei o que lá. Saiu a notícia no dia de ontem que ele já estaria aí apalavrado, tá, gente? Para ir trabalhar lá no Internacional de Porto Alegre, juntamente com o D'Alessandro, tá? Porque parece que o candidato lá à presidência no Internacional, parece que ele entrou lá e ele tem ali a vontade de trazer o Abelão, no caso levar o Abelão, né? E o D'Alessandro. Então, na moral, Abel, vai na fé, vai com Deus, vai em paz, porque no Vasco você já não fez nada e passou quase o ano inteiro aí especulando você lá no Inter. Então, assim, já chega a estar feio já essa situação. Ou você trabalha no Vasco e ajuda o Vasco, ou você vai para outro clube. Não tem como o cara ficar aqui no Vasco e o tempo todo saindo notícia dele lá no Internacional. Pronto, falei. Outra situação agora, outro assunto. Nenê, ele que foi jogar no Juventude, iria se aposentar esse ano, né? Pois bem, o Juventude subiu para a Série A, muito graças ao bom futebol do nosso vovô Nenê. E o que acontece, gente, é o seguinte, Nenê já tá aí revendo, né, se vai se aposentar ou não. Eu acho que ele vai jogar aí, tá, gente, a temporada de 2024 na Série A com a equipe do Juventude. Com isso, né, ele vai postergar, ele vai deixar para depois a sua aposentadoria, né, e a sua possível vinda para o Vasco da Gama, né, gente? Ele que já estava com data marcada para se aposentar e vir trabalhar aqui no departamento de futebol do Vasco como coordenador técnico ou auxiliar permanente, enfim. Fato é que eu, Álvaro Silva, desejo muito boa sorte para o Nenê na sua carreira, que ele continue jogando em alto nível até onde der, né? E quando ele se aposentar, eu particularmente gostaria muito de ver ele trabalhando aqui nos bastidores do nosso Vasco. Dito isso, agora é o seguinte, segue a vinheta da Estrela Bet. Bom, é isso aí. O link está fixado aqui na descrição do vídeo. Você vai entrar nesse link, vai fazer o seu cadastro, tá? E olha só,
é o seguinte, meus amigos, semana de Black Friday, não perca a Estrela Bet. Gente, a Estrela Bet tá dando mais de 5 milhões de reais em prêmios. Então entra aqui no link, faz o seu cadastro e não perca a chance de já começar a ter chances de ganhar com a Estrela Bet. Não fique de fora dessa, ó, super vale a pena, hein? 5 milhas, já pensou, meus amigos? É isso aí. Agora, vamos voltar ao que nos interessa, que é falar do nosso Vascão. Guerry Medel segue treinando e trabalhando aí extra-campo, também fazendo tratamento muscular na sua coxa, na sua virilha ali, né? Para poder estar apto aí para a partida de domingo. Então, acompanhe rapidinho aí o tratamento de Guerry Medel. Show de bola, né, gente? Já pegando o gancho, falando dessa partida de domingo, o nosso elenco treinou hoje no CT Moacir Barbosa, nessa sexta-feira. O Vasco treina amanhã, sabadão ainda, né? E amanhã, no fim do dia, o Vasco embarca com destino a Porto Alegre, já para se concentrar para a partida que acontecerá no domingo, às 18h30. A CBF também já divulgou também ontem a arbitragem para essa partida. O árbitro de campo será o Ramon Abate Abel, tá, gente? E o árbitro do VAR será o Wagner Hellway. Dentro dessa situação envolvendo essa partida, Eric Marcos, né, que era cotado aí para quem sabe ficar à disposição de Ramon Dias, foi vetado pelo departamento médico e segue aí em recuperação, não podendo voltar a ser relacionado. Puma Rodrigues, que outrora teria sido dado como carta fora do baralho, como jogador aí que não seria utilizado para o restante da temporada, né? Fato é que ele ganhou chance nas últimas partidas aí quando o Paulo Henrique estava suspenso. O que acontece, gente? O que acontece que foram 3 jogos de Puma Rodrigues, 2 gols e 1 assistência. Então, com isso, ele volta ao páreo aí e não se surpreendam, né? Caso Puma Rodrigues venha aí a iniciar a partida contra o Grêmio como titular. Não é certeza ainda, mas ele pode aí ganhar a vaga devido a esses números, né, nas últimas partidas. Um jogador aí que está fora, mas esse não é do Vasco, é o volante Carvalho, ele que joga no Grêmio, né, gente? Não atuará nessa partida, está fora, tá confirmado. Não vai jogar a partida contra o Vasco. E o Vasco vai ter no seu time titular, provavelmente deve ter na equipe titular, 2 voltas muito importantes. Do zagueiro Michael, recompondo o lado direito da nossa zaga ali, fazendo a dupla de zaga que estava encaixadinha com Guerry Medel. E do nosso volante Marlon Gomes, que deve jogar na meia cante, uma vez que Praxedes não vem atuando bem. E até mesmo o Paulinho não vem jogando bem também, não, assim, vem muito abaixo, né, daquilo que a gente está acostumado. Então, com isso, Marlon Gomes deve voltar aí a meia cancha, a meiuca, né, do nosso Vasco da Gama. Agora, meus amigos e minhas amigas, virando a chavinha, né, ontem à noite, ali no finzinho da tarde, por início da noite, saiu a notícia de que o Vasco da Gama, né, conseguiu ali que o projeto fosse aprovado. Que projeto é esse, Álvaro Silva? Gente, é um projeto de incentivo do governo, tá? Que o Vasco da Gama já fez essa captação um tempo atrás, se eu não me engano, acho que há 2 meses atrás, pro futebol feminino, e o Vasco captou ali, juntamente ao governo federal, 6 milhões de reais com a lei de incentivo ao esporte para o departamento de futebol feminino. Com essa mesma lei, o Vasco da Gama, então, agora conseguiu a aprovação de um valor de 4 milhões 900 e poucos mil reais, ou seja, quase 5 milhões de reais, para ajudar aqui a base do Vasco. Aí tem muita meia dúzia de bobo aí que fica falando assim, a SAF não tem condições de bancar a SAF, o futebol da base do Vasco, não sei o que. Gente, calma, eu entendo que muitos de vocês é contra a 777, é contra a SAF do Vasco. E eu também sou contra muita coisa, tá? Mas nesse caso eu acho uma burrice a gente falar isso, sabe por quê? Dinheiro é dinheiro, ninguém rasga dinheiro, gente. Ninguém rasga dinheiro. Se você tem a capacidade, a oportunidade de captar 5 milhões de reais para investir na base do seu clube, para que você vai jogar no peito da SAF, sendo que você pode captar esse dinheiro e o governo está dando? Então, assim, é uma burrice, né? É como se você tivesse um telhado de vidro e jogasse pedra para o alto. Quer dizer, isso é burrice, tá? A gente pode debater aqui vários assuntos, se a 777 é boa ou não para o Vasco, se a SAF banca ou não o Vasco, ok. Agora, você reclamar que o Vasco conseguiu 5 milhões com a lei de incentivo ao esporte para injetar na base do clube, não faz sentido, né, gente? Então, meus parabéns aí à diretoria do clube, né, que correu atrás aí e conseguiu captar esses 5 milhões que só podem ser aplicados, tá, gente? No futebol de base, devem ser aplicados aí em reforma de CT, deve ser aplicado aí em infraestrutura. Dito isso, né,
é o seguinte, o Vasco da Gama presenteou ao nosso baixinho, né, Romário. Alguns torcedores odeiam, outros gostam, outros adoram, outros mais ou menos, né? Enfim, polêmicas à parte, Romário, né, como você já pode acompanhar na tela, ganhou uma belíssima camisa, essa camisa número 3, da diretoria do Vasco da Gama. Não só o Romário, né, gente? Também esses dias aí, né, na partida entre Vasco da Gama e Corinthians, né, até mesmo ali o atacante Thales Magno, né, que está atuando na MLS, também ganhou essa camisa de presente. Tá todo mundo ganhando essa camisa de presente, só eu que não ganhei. Eu quero saber quem vai dar essa camisa de presente pro Álvaro Silva. Brincadeira, né, gente? É o seguinte, o nosso garoto Ryan, ele que estava disputando o Mundial Sub-17 com a seleção brasileira, ele retornou ao Vasco, o Mundial de Sub-17 já terminou, o nosso Vasco, nossa seleção foi até eliminada, né? O Ryan que anotou 3 gols nesse Mundial. Ele sofreu uma lesão no joelho, não é uma lesão de nível grave, se eu não me engano, acho que é uma lesão na patela do joelho e já se recupera nas mediações, nas dependências do CT Moacir Barbosa, que pertence ao nosso Vasco da Gama. É o seguinte, gente, Luca Orediano, que está em recuperação porque quebrou o 5º metatarso do dedinho, cheio de mimimi, mas não é disso que eu vim falar agora. Ele está de recuperação, né, gente? É o seguinte, o Boca Juniors vem ventilando de tempos em tempos aí seu interesse, né? Vem sondando aí, especulando seu interesse por Luca Orediano. Saiu a notícia no dia de hoje que alguns veículos lá da Argentina estão afirmando que o Boca Juniors não desistiu da possível contratação aí do meia Luca Orediano. Então vamos ficar de olho nessa situação. Vale lembrar que ele é o jogador mais caro do nosso elenco, a maior contratação do Vasco da Gama até o dia de hoje, né? E está muito abaixo daquilo que a torcida e a própria diretoria do clube esperava dele, né? Então, com essa situação, o Boca estaria de olho. Agora eu falo para vocês, se for para vender, vende, enfia a faca e torce. Se o Vasco pagou 25, que venda por 70 milhões pro Boca. Não abre as pernas, não. Não dá de graça. Não dá de graça, porque de graça pro Vasco, nem cartão vermelho estão dando. Vocês acham que é brincadeira? Porque quando a gente leva um cartão vermelho, é o jogador que paga, é o clube que paga. Então, de graça no futebol, nem cartão vermelho. Então tem que parar com esse negócio de abrir as pernas para clube aí, aqui da América do Sul, sobretudo para clube brasileiro. Então não dá mole para Boca Juniors, não. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente vai lá contratar jogador, eles não facilitam pra gente. Deixa a opinião de vocês também nos comentários se o Luca Orediano deve ser comercializado ou se ele deve permanecer no elenco do Vasco da Gama. Meus amigos e minhas amigas, vamos ver se eu falei tudo para vocês aqui. A gente falou aí do STJD, né? Nós falamos também sobre a possível parceria aí sobre a Crefisa e o Vasco da Gama. Falamos de renovações, falamos do goleiro Ivan. Falamos também do Bahia, que pediu para jogar no mesmo horário que o Vasco no domingo. Falamos aí sobre a cláusula da SAF que pode demitir Lúcio Barbosa e Paulo Brax. Falamos também aí do nosso cria Douglas Luiz, né? Demos ênfase aí pro que ele falou, né? Falamos do Abel Braga, falamos do Nenê, falamos de Medel, falamos de Vasco e Grêmio e também falamos da base forte, né? Falei também aí do Romário que ganhou a camisa, falei do garoto Ryan e de Luca Orediano. Muita notícia, né, gente? Gente, tanta notícia assim, né? Mas não acabou não. É o seguinte, gente, ontem, né, a rodada seguiu e acabou, de certa forma, nos ajudando. Poderia ter sido melhor. O Atlético Paranaense estava vencendo a equipe do Cruzeiro por 1-0 até o finzinho da partida. Teve um pênalti para o Cruzeiro. O goleirão Bento defendeu. Fato é que o Cruzeiro conseguiu achar o gol de empate no apagar das luzes ali. Subiu um pontinho na tabela. E há quem diga, né, que o Cruzeiro só tem 1% de chance aí de não rebaixamento. Vale lembrar que o Cruzeiro pega 2 times que tá brigando por título, né? É brincadeira, né? E ainda jogou com torcida ontem no Mineirão, né? Fizeram um caldeirão, uma pressão total ontem lá no Mineirão, né? É de se dar risada. A gente perde até a fala, né? Quando a gente fala de uma situação dessa. O Grêmio também entrou em campo na noite de ontem, começou perdendo para o Goiás, conseguiu virar, buscou a virada. É bem verdade ali também que o zagueirão do Goiás entregou a paçoca. Fato é que o Grêmio virou, já está classificadíssimo para a Libertadores. Por outro lado, atrapalhou um pouquinho a nossa vida, porque aí matematicamente, se o Grêmio vencer as 2 últimas e o Palmeiras derrapar e o Botafogo também, o Grêmio também tem chance de título. Assim como o Galo também tem chance de título. Então tá todo mundo brigando pelo título, né? Fato é que só depende do Vasco aí pra gente não cair. Ainda falando da rodada de ontem, né? Tivemos aí a partida. Tivemos aí também a partida entre Red Bull Bragantino, né?
que acabou perdendo por Fortaleza, né, gente? Fortaleza venceu, estava vencendo por 2-0, o Bragantino conseguiu diminuir o placar, mas não conseguiu empatar e acabou perdendo essa partida. Com isso, o Bragantino já está classificado para pré-Libertadores, pelo menos ali, né? Não tem chances nenhuma mais de título, né? Então, vamos torcer para o Bragantino dar mais uma derrapadinha na próxima rodada aí, para eles virem aqui para o Rio de Janeiro já de férias, já tranquilos, né, gente? Que aí nós, o Vasco da Gama, pode aí passar o carro aqui em São Januário e sacramentarmos aí a nossa permanência na Série A. Falando em permanência, o Vasco pode sacramentar a permanência na Série A já nesse domingo. Como assim, Álvaro Silva? Isso mesmo, gente. Só depende do Vasco. Se o Vasco ganha do Grêmio lá, nem que for de 1-0, tá? Nem que for de 1-0. E se o Bahia perde a partida, já era, porque o Vasco tem um ponto a mais que o Bahia, o Vasco tem 42. Se o Vasco ganha, o Vasco vai a 45, o Bahia tem 41. Se o Bahia perder, já era, porque mesmo que o Bahia ganhe na próxima rodada, ele vai a 44. Outra coisa, se o Bahia empatar, agora que eu acabei de lembrar aqui, se o Bahia empatar também já era. Se o Bahia empatar e o Vasco ganhar, porque aí se o Bahia empata, ele vai a 42. Só que se o Vasco ganha, o Vasco vai a 45. Só que o Vasco vai ter uma vitória a mais do que o Bahia. Então aí na última rodada a gente só jogaria pelo empate. Mas para o Vasco já se safar nessa rodada, precisaríamos dessa combinação. Do Bahia perder e o Vasco ganhar. A gente jogaria já a última rodada, já garantido na Série A. Porém, todavia, entretanto, a gente até poderia empatar nessa rodada. Só se o Bahia empatar, tá, gente? Ou o Santos perder, ou o Cruzeiro perder, mas a gente tem que pensar no Bahia. Então, se o Bahia empatar, até dá pra gente empatar, só que aí que tem um problema. Todos os jogos no mesmo horário. Eu até gostei disso, porque aí obriga o nosso Vasco a ter que jogar para ganhar. Acaba com essa palhaçada, igual aconteceu aqui no Rio São Januário. A gente fez 1-0 no Corinthians, recuamos e chamamos os caras pro campo. Quando isso foi, empatou. A gente fez 2-1, recuamos e chamamos eles pro campo. Jogando todo mundo no mesmo horário, o Vasco tendo que ganhar, vai ter que dar a vida. Ou seja, se o Vasco abrir 1-0 na Arena do Grêmio, vai ter que jogar, vai ter que suar para fazer 2, 3. Se não conseguir, pelo menos vai jogar para não levar mais um. Agora, seria um problema muito sério se a gente jogasse na Arena do Grêmio, com o Bahia jogando mais tarde ou jogando mais cedo, já perdendo a partida, o Vasco faz um gol e relaxa, aí já vira um problema, né? Então, até gostei aí da gente jogar no mesmo horário, só depende da gente, né? Tomara a Deus que nossos jogadores estejam inspirados, nosso treinador também, que dê tudo certo. Eu gosto do Grêmio, não tem nada contra o Grêmio, mas nesse final de semana eu quero que se lasque o Grêmio, entendeu? O Grêmio já está aí tranquilo em relação a Libertadores. Título é muito, muito fora da curva aí pro Grêmio pegar esse título, até porque é mais fora da curva ainda o Palmeiras perder essas duas últimas partidas aí. E vale lembrar que o Botafogo, né, pega agora na próxima rodada o Cruzeiro, né, gente? Então é muito importante a gente ganhar, porque se a gente ganha, a gente vai a 45. Caso o Botafogo mete uma sacolada ali no Cruzeiro e ganha também aqui no Rio de Janeiro, o Vasco iguala a equipe do Cruzeiro. Então a gente vai para a última rodada com o mesmo número de pontos do Cruzeiro. A gente, né, dependendo aí do resultado do Santos, pode ser que a gente passe o Santos também. Então quer dizer, só depende de nós e eu acredito, resistiremos até o fim. Resistiremos até o fim. Eu acredito sim, porque é muito fácil cantar vamos ganhar Vasco, Vasco é o time da virada, né? E cantar como os loucos da saída 6, quando você ganha 1, 2, 3, 4 jogos diretos, 6 jogos sem perder, é muito fácil cantar. Eu quero ver ser torcedor de pegar aí o carro, pegar o ônibus e parar lá na Barreira na próxima quarta-feira, assim como eu, Álvaro Silva, farei, com ingresso ou não, para torcer pro nosso Vascão. Sabe por quê? Porque aqui é Vasco e é Vasco de verdade. Bom, família, e antes de estar encerrando, é o seguinte, 2 presentes. O primeiro deles foi Dimitri Payet, que presenteou um repórter, né, um jornalista francês que está aqui no Brasil, ganhou essa belíssima camisa aí do Vascão personalizada. E o outro presente, os pequenos vascaínos fizeram para impulsionar, empurrar aí o nosso Vasco em campo no próximo domingo. Então assista esse lindo vídeo aí da garotada, né, fazendo valer o nosso velho bordão, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco será imortal. Então vejam esse vídeo que a gente volta já já. Oi, meu nome é Heitor, tenho 11 anos. Oi, meu nome é Sofia e eu tenho 6 anos. Oi, eu sou a Lavínia e eu tenho 3 aninhos. Oi, meu
nome é Carol Blogueirinha e tenho 10 anos. Oi pessoal, meu nome é Gigi e eu tenho 6 anos. Oi, meu nome é Miguel, eu tenho 8 anos. Oi, meu nome é Gui, eu tenho 9 anos. Como vocês sabem, enquanto houver coração infantil, o Vasco será imortal. Mas nós também precisamos de vocês. Mesmo no pior momento da história do nosso clube, O nosso coração infantil resolveu acreditar. acredita vocês também. O Vasco é pra quem acredita. Honrem a nossa camisa, honrem a nossa história, joguem por nós. Joguem por nós. A nossa torcida é imensa, quer e precisa voltar a ser feliz. Estamos com vocês até o fim. O Vasco não vai barrar, eu acredito. O Vasco não vai abajar. Eu acredito. O Vasco não vai abarrar. Eu acredito. O Vasco não abarrar. Eu acredito. Sabe por quê? Porque aqui é Vasco e é Vasco de verdade. Tamo junto, meus amigos. Sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!